Bom, pessoal, hoje nós estamos então no segundo encontro de uma nova série, como eu comentei antes, que se chama Limites. Aprenda a dizer não. E é justamente nesses encontros nós estamos falando sobre um grande dilema da nossa época, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de dizer não, seja para os nossos filhos, seja para o excesso de atividades. E hoje, em especial, a gente vai falar de um dos ambientes onde a gente mais tem dificuldade de dizer não, que é o nosso ambiente de trabalho. Então, limites para o trabalho é o assunto de hoje. Esse livro que está sendo projetado ali, Limites, quando dizer sim, quando dizer não, foi escrito por 2 PhDs em psicologia, e nesse livro eles listam algumas dos dilemas que a gente pode ter no nosso trabalho quando o assunto é dizer não. Vamos só dar uma olhadinha, talvez vocês se identifiquem com algum. A gente pode ter dificuldade de dizer não para assumir responsabilidades que não são nossas. A gente pode também ter dificuldade de dizer não para trabalhar além do horário. Talvez a gente já prometeu para a nossa família que a gente chegaria mais cedo, que a gente teria tempo de brincar com as crianças, mas quando chega aquele momento, a gente não consegue dizer não e acaba voltando de novo tarde. Talvez a gente tenha dificuldade de dizer não para colegas difíceis, ou para pessoas com uma postura excessivamente crítica, que está tudo ruim, que nada do que a gente faz está bom. Ou talvez a gente tenha dificuldade de dizer não para levar a atenção do trabalho para casa. Imagino que especialmente esse é um ponto que acaba pegando a gente bastante. Bom, seja lá qual for o problema que nós temos, o livro trabalha de uma forma bem didática. A primeira coisa que a gente pode fazer é separar se é uma questão exterior ou interior. Ou seja, o meu problema de dizer não está comigo, está no meu coração, no meu íntimo, ou o meu problema de dizer não, ele é pressionado por alguém, um chefe, um gerente, um colega ou uma situação que está fora de mim. Se for uma questão externa, o que a gente pode fazer? Bom, esses autores e psicólogos, eles estão dizendo, a gente pode confrontar a situação. A gente pode, a única coisa que dá para fazer é falar sobre isso com o responsável. Ou seja, se a gente simplesmente espera para que as coisas se resolvam sozinhos, na grande maioria das vezes, imensa maioria, elas não vão se resolver sozinhas. Pelo contrário, elas tendem inclusive a piorar. Então, tem que confrontar e conversar. Só que, às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá certo, porque a pessoa tem os seus argumentos, e ela que parecem plausíveis a ela. O que eu faço se eu já falei e não deu resultado? O que eles orientam é um confronto acompanhado. Bom, você pode levar uma outra pessoa com você. Alguém, talvez um colega, um supervisor, um gerente, que de alguma forma vai reforçar isso que você está vivendo. E que vai fazer a outra pessoa entender que não é algo só que você está reclamando, é uma situação real. Se ainda não der certo, o que é a orientação é que a gente ainda pode se afastar da situação. A gente não consegue, a gente não tem o poder de mudar o comportamento de outra pessoa. Mas a gente tem o poder de decidir qual vai ser a nossa proximidade com essa situação. Então eles falam, bom, você pode ainda, talvez, pedir uma transferência de setor, às vezes isso é possível. Você pode evitar o contato com aquela área de problema, ou mesmo numa situação mais grave, onde você já esgotou as possibilidades, você pode inclusive pensar em trocar de trabalho. Isso é um esquema bastante simples e não tem muito o que a gente fazer de diferente quando o nosso problema de limites, de dizer não, está fora de nós. E é interessante que esses autores comentam que, inclusive, esse roteiro foi baseado num texto de Jesus. Tem psicólogo que gosta de deixar pastor feliz, né? Eles basearam justamente aí numa fala de Jesus que está em Mateus 18. Aliás, são psicólogos cristãos. Mas a coisa muda de figura quando o problema não é o outro. Quando o problema sou eu mesmo. Um filósofo da Coreia do Sul, que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, que ficou bastante famoso. É um livro onde esse filósofo explica porque hoje a gente está tão cansado. Não sei se vocês já perceberam isso, mas volta e meia a gente pergunta para alguém, como é que você está? O que normalmente a gente ouve? Estou cansado. As pessoas às vezes acabou de sair das férias, mas elas dizem, estou cansado. Às vezes é domingo, estou cansado. Segunda, estou cansado. E ele explica por que as pessoas estão tão cansadas. E num desses capítulos ele fala algo muito interessante. Ele diz, a gente vivia numa sociedade disciplinar, é o nome disso.
onde o grande problema, quem exercia pressão no funcionário era o chefe. Só que o chefe, depois das 6 horas da tarde, não ia junto comigo, ele ficava na empresa ou ia para a casa dele. Então, das 6 horas até outro dia de manhã, eu estava tranquilo. Ou mesmo no final de semana, eu poderia descansar. Mas hoje, a gente vive uma sociedade do desempenho, onde eu estou toda hora tentando mostrar o meu potencial. E agora quem exerce pressão em mim não é o outro, não é o chefe, sou eu mesmo. O carrasco não é o outro, sou eu mesmo. Quem está me cobrando resultados não é o outro, sou eu mesmo. E aí quando eu vou para casa no final da tarde, 6 horas da tarde, eu não consigo desligar, o meu carrasco está indo junto. E aí a coisa muda de figura. Esse filósofo coloca o seguinte, olha, essa cobrança interior nos leva ao excesso de trabalho, à autoexploração, ao esgotamento e à depressão. Bom, de uma forma bem semelhante, um filósofo agora bem mais conhecido nosso, Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu marquei para sempre, eu vi ela já há alguns anos. Ele diz assim, olha, por que quando nós nos recuperamos de uma cirurgia, a nossa primeira pergunta é, doutor, quando eu posso voltar a trabalhar? O Cortella, ele comenta, por que a gente não pergunta, doutor, quando eu posso voltar a segurar meu filho no colo? Doutor, quando eu posso voltar a comer um churrasco com os meus amigos? Doutor, quando eu posso voltar a caminhar com a minha esposa? Não, a nossa primeira pergunta é, doutor, quando eu posso voltar a trabalhar? E isso mostra que, em grande medida, o trabalho tem exercido um espaço, tem ocupado um espaço maior do que ele deveria na nossa vida. E se ele ocupa um espaço maior do que deveria no nosso coração, fatalmente ele vai ocupar um espaço maior do que deveria na nossa agenda. Então, o que a gente pode falar é que se o trabalho ocupar um espaço adequado no meu interior, ele também vai ocupar um espaço adequado e saudável na minha agenda, na minha família e em todo o resto. E é essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Como viver o trabalho com equilíbrio? Bom, pessoal, para nos ajudar nisso, a gente vai usar um estudo de caso, bastante antigo, mas que realmente nos traz lições preciosíssimas. Ele inclusive está na própria Bíblia, no Antigo Testamento, num livro chamado Esther, se vocês quiserem ver em casa. Bom, essa história se passa no ano 500 a.C., mais ou menos, numa época onde os judeus, povo em quem o Antigo Testamento conta a história, estavam espalhados por todo o Império Persa. Nessa época, o rei Xerxes, que era o imperador da Pérsia, acabou destituindo a sua rainha, que se chamava Vasti, porque ela tinha sido ousada demais, perdeu o cargo. E ele começou então a procurar uma nova rainha, naturalmente. E aconteceu que uma jovem judia órfã, chamada Hadassa, acabou se tornando de uma forma miraculosa a rainha da Pérsia, só que para esconder a sua etnia judia, né, que naquela época não era muito bem vista, ela adotou um novo nome, Esther. Agora, a rainha da Pérsia. Bom, o livro continua, e quase como num segundo ato, a gente entende que um homem chamado Amã, um alto oficial do Império Persa, conseguiu de alguma forma um decreto que fazia com que a Pérsia iria exterminar todos os judeus do Império. Bom, numa situação bem delicada como essa, um líder judeu chamado Mardoqueu, que era parente da Esther, entra em contato com ela e diz, você precisa usar a sua posição de rainha para fazer alguma coisa. A frase que ele usa é muito importante, ele diz assim, ó, quem sabe se não foi para um momento como este que você foi conduzida à posição de rainha. Entenda aqui o seguinte, o fato de Esther agora ser rainha, lhe trouxe uma vida financeira, uma estabilidade financeira incrível. Absolutamente incrível. Ela tinha garantido a sua estabilidade, sua segurança financeira para ela, para os filhos, para os netos, para todas as gerações. Ela poderia realmente experimentar do que de melhor existia na sua época. Além disso, ela tinha agora uma posição muito elevada. Ela chegou no mais alto cargo que uma mulher da sua época poderia chegar. E ela frequentava os círculos mais altos da sua sociedade.
Mas o que o Mardoqueu está dizendo aqui para ela é algo muito importante. Mais importante do que o dinheiro, mais importante do que a posição social, é que Deus quer usar o trabalho dela para fazer diferença no mundo. Entenda aqui o seguinte, tem algo muito importante. De uma maneira muito comum, a gente acaba reduzindo o nosso trabalho a uma forma de ganhar dinheiro ou a uma forma de alguma forma, ganhar posição, ser visto pelos outros, ser admirado pelos outros, ser uma pessoa de sucesso. Facilmente a gente reduz o nosso trabalho a isso, a uma forma de ganhar dinheiro e posição. E o que a sabedoria bíblica milenar está falando aqui, em primeiro lugar, é que a gente precisa lembrar que por mais que essas coisas, de alguma forma, elas acabam fazendo parte, mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, é que Deus quer usar a nossa atividade, o nosso trabalho, para fazer diferença nesse mundo. Isso é muito importante. Pessoal, a gente às vezes tem a ideia de que Deus quer usar apenas o trabalho das pessoas que trabalham na igreja. Isso está absolutamente equivocado. Deus quer usar, e isso a gente aprende em quase todo o arco bíblico. Deus quer usar as pessoas das mais diferentes áreas em benefício do mundo que Ele fez. Vocês sabem a palavra vocação que nós usamos hoje? Ela vem do latim vocati, que é traduzido literalmente por chamado. E ela faz referência a um ensino cristão antigo, de que todo profissional, não importa a sua área, pode e deve se ver como alguém chamado por Deus para exercer a sua atividade para fazer diferença no mundo. Deixa eu explicar como é que isso funciona na prática. Um advogado, ele pode chegar na sua segunda-feira de manhã e pensar: hoje eu tenho X causas para resolver. Se eu conseguir resolver elas, vai entrar tanto de honorário para mim, eu vou ter tanto no final do dia, na minha conta. Ou ele pode começar a sua segunda-feira pensando: eu tenho essa causa aqui para resolver, se eu conseguir, o pessoal do meio jurídico vai me respeitar. Mas o que a espiritualidade cristã sugere é que, apesar dessas coisas fazerem parte de uma vida profissional, um advogado deveria deixar essas duas coisas em segundo plano e deveria acordar de manhã pensando: hoje eu tenho a chance de, junto com Deus, fazer o mundo um lugar mais justo. O resto é consequência. Um profissional da área da saúde, ele pode acordar de manhã e pensando: eu tenho tantas horas de plantão para fazer, eu tenho tantas consultas para fazer. Se eu conseguir cumprir isso, eu vou ter tanto de honorário no final do meu dia, vou estar bem. Ou ele pode pensar: não, se eu conseguir resolver esse caso, se eu conseguir recuperar esse paciente, o pessoal do hospital vai me respeitar. Mas a espiritualidade cristã está dizendo: deixe isso em segundo plano. Uma consequência, não é objetivo. Acorde de manhã e pense: hoje eu tenho a chance de, junto com Deus, trabalhar pela cura das pessoas. De, junto com Deus, trabalhar pela saúde das pessoas e fazer da vida delas uma vida melhor. E assim funciona com todas as atividades. Por exemplo, um vendedor pode pensar: eu posso trazer um produto para as pessoas que pode tornar a sua vida melhor, que pode trazer qualidade para elas, num preço que é justo. Cada um de nós, se a gente for ver, de alguma forma, pode ver o seu trabalho dessa forma. O pessoal que trabalha, por exemplo, no ramo imobiliário, seja comprando, vendendo ou construindo, pode também colocar o dinheiro em segundo plano, ou mesmo a posição em segundo plano, e dizer: eu tenho a chance de, junto com Deus, fazer com que pessoas tenham um bom lugar para morar e viver. Que as crianças dessas famílias, um dia, quando lembrarem da sua infância, elas tenham um bom lugar para lembrar. Se a gente fizer isso, a gente não está exercendo uma profissão. A gente vai estar exercendo uma vocação. Quando a gente consegue conectar o nosso trabalho de alguma maneira com a nossa fé, a gente tem uma vocação. E a gente começa a ver o nosso trabalho com outro valor e ainda a gente começa a dar passos significativos para que a gente comece a viver esse trabalho de forma equilibrada. Bom,
Talvez a gente nesse momento pense, bom, não parece muito justo eu acordar de manhã pensando eu tenho que trabalhar para servir a Deus. Poxa, eu cheguei até aqui, eu conquistei esse espaço, eu dei duro na faculdade. Mas repare aqui num detalhe do versículo. Ele diz assim, olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você foi conduzida. O que ele está dizendo aqui é que ela não conquistou o posto de rainha. Ela ganhou a posição de rainha. E de repente a Esther poderia protestar dizendo, não, mas fui eu que consegui. Mas a gente entende, ela conseguiu ganhar a posição de rainha usando habilidades que Deus deu. Que foram presenteadas a ela. E ela conseguiu a posição de rainha aproveitando oportunidades que Deus deu. E a gente também, aquilo que a gente tem, a posição que a gente tem que ver que de alguma maneira isso foi em primeiro lugar um presente de Deus. Ah, mas fui eu que dei duro na faculdade. Ok, mas você usou habilidades, recursos, raciocínio, inteligência que foi Deus que deu. Aproveitou oportunidades que foi Deus quem deu. A família que você estava inserida, que possibilitou você fazer isso, foi Deus quem deu. Então, de alguma forma, isso é presente de Deus. Bom, e certamente é presente de Deus, nos dado para uma finalidade. Sabe, Deus nos deu esse presente para que a gente usasse isso em benefício do mundo. Sabe o que eu acho? Que muita gente vai chegar um dia diante de Deus, na eternidade, e talvez vai ouvir dele o seguinte: olha, eu te dei oportunidades, recursos, posição, influência. Que pena que você pensou que era só para você. Que pena que você não dividiu isso com o mundo que eu te coloquei. Bom, mas tudo isso, essa nova perspectiva, ela tem um preço, que vocês precisam entender. Para isso agora a gente vai ler o texto um pouquinho maior, tá bom? Só para a gente ter uma ideia. Olha só. Então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, e até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não apenas que não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você foi conduzida à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Bom, Esther usar a sua posição para beneficiar as pessoas envolvia um risco altíssimo. Ela sabia muito bem, e o texto aqui deixa claro, eu até comentei com vocês há pouco, que a rainha que tinha sido imediatamente antecessora dela, tinha sido destituída porque tinha sido atrevida demais. Lembram disso? E agora o que o Mardoqueu está pedindo é que ela seja atrevida demais, que ela faça exatamente o que a antecessora fez, e isso lhe custou tudo. Consegue imaginar o que isso significa? Essa jovem, ela saiu do nada, ela fazia parte de uma etnia excluída, era órfã, e de repente ela ascendeu à mais alta posição possível da sua época, tinha uma vida absolutamente confortável, e o que ela precisa fazer agora para ajudar os outros? Ela precisa arriscar perder tudo. E o texto fica ainda mais dramático quando ele faz referência a uma lei da Pérsia que dizia que se o rei não estendesse o cetro para uma pessoa que foi na sua presença sem ser chamada, essa pessoa perdia a vida.
Ou seja, a Esther não está simplesmente arriscando sua posição, ela está arriscando a própria vida. O risco é bastante alto. Mas o que o Mardoqueu fala para ela é realmente bastante interessante. Ele fala, em outras palavras, que se ela se arriscasse, ela realmente poderia perder tudo. Mas se ela não se arriscasse, ela com certeza perderia tudo, de uma outra forma. E se a gente agora começa a pensar nisso, num outro nível, num nível um pouco mais profundo, pense. Se a Esther, agora rainha no palácio, tudo o que ela conseguisse fazer era gastar seu tempo e energia para ver maneiras de ela conseguir manter o seu dinheiro e manter o seu status, isso já teria significado que o palácio se tornou uma prisão do seu ego. E ela estaria vivendo o seu trabalho de uma forma egoísta. Muito bem. Trazendo isso para nós agora. Se a gente decidir que a nossa prioridade número 1 do nosso trabalho é servir a Deus e as pessoas, talvez isso signifique que a gente vai ganhar menos. Talvez isso signifique que vai ter negócios que a gente não vai fazer. Talvez signifique que a gente vai ter um ganho menor. Talvez signifique que a nossa carreira vai demorar mais para subir, ou talvez ela nunca suba. Também, de certa forma, é um risco. Porém, da mesma forma como para Esther, se a gente servir as pessoas, talvez a gente perca muito. Mas se a gente não usar o nosso trabalho para servir os outros, a gente já perdeu tudo. Porque a gente está vivendo o trabalho de uma forma egoísta. Se eu não consigo arriscar o meu status, se eu não consigo arriscar a minha segurança financeira para ajudar os outros, significa de alguma forma que eu estou priorizando o dinheiro e a posição ao amor ao próximo. E eu estou vivendo o trabalho de uma forma extremamente egoísta. E isso vai prejudicar a minha alma. Sabe, pessoal, algo que é bem importante que a gente entenda. A Bíblia vai falar do trabalho já em Gênesis 1 e 2. Já havia trabalho no paraíso. O primeiro ser humano que é colocado lá no Jardim do Éden, na narrativa bíblica, ele já trabalha, ele já coloca os dons dele a serviço do Criador no cultivo daquele jardim que Deus fez. Por isso, a sabedoria bíblica vai falar que o trabalho é algo bom. Só que naquela época o trabalho era isso, era um alegre cultivo do jardim que Deus tinha feito, era trabalhar junto com o Criador para aquele mundo que ele tinha feito ser ainda melhor, era basicamente isso. Mas em Gênesis 3 a gente tem justamente o rompimento, os nossos primeiros pais rompem o seu relacionamento com Deus e começam a viver para si mesmos naquilo que a Bíblia chama de pecado. E logo em Gênesis 4, a gente tem a história de 2 irmãos, Caim e Abel, que usam do fruto do seu trabalho para se diferenciar do outro, para provar para si mesmo e para os outros que é alguém especial, que tentam justamente se afirmar agora a partir do seu trabalho. Disso a gente entende o seguinte: a principal marca do pecado no nosso trabalho foi transformar ele de uma alegre cooperação com Deus em benefício do mundo para um trabalho em função de mim mesmo. É fazer do trabalho a força primordial para afirmar a minha identidade, a minha autoestima e a minha segurança. E se a gente faz isso, o trabalho nunca vai ter um bom limite na nossa vida. Sabe, se a gente, em vez de trabalhar para servir o mundo, a gente lá no fundo, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, a gente quer dinheiro, essa busca nunca vai ter fim. Eu lembro tempos atrás, eu conversei com um amigo meu, que era médico. E não se preocupem, alguém que eu realmente conheci há muitos anos, ele não mora aqui, hoje eu nem tenho mais contato com ele. Não é alguém que vocês conheçam. E ele trabalhava demais. E com o tempo a gente foi ganhando proximidade, e certa vez eu perguntei para ele, vem cá, você sabe que você trabalha demais, né? E ele disse, eu sei. E aí, com a maior cara de pau que Deus me deu, eu perguntei para ele, por que você trabalha tanto? E ele parou, eu lembro bem, ele parou um pouco, pensou um pouco, e depois ele disse, sabe, Jorge, eu tenho um trabalho
que meu ganho é diretamente ligado com o meu tempo. Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. E aí, o problema, na verdade, é que eu sempre quero ter mais. Eu quero reformar um apartamento, daí eu penso, bom, só por enquanto eu vou trabalhar bastante. Mas daqui a pouquinho eu reformo o apartamento e daí tá tudo bem. E aí eu termino a reforma do apartamento e eu penso, mas eu queria trocar de carro, e esse aqui não tá legal, eu queria aquele lá que é melhor. E aí eu trabalho de novo. Mas daqui a pouco eu termino o carro, mas aí eu penso, poxa, meu colega viajou lá para não sei aonde, e a viagem foi muito boa, e agora eu também quero viajar, então eu penso, eu vou trabalhar mais, mas só por mais um tempinho. E quando eu vejo, eu nunca consigo colocar um limite, porque eu sempre quero mais. Ele foi tão sincero, eu agradeci ele pela sinceridade. Se a gente trabalha pelo dinheiro, o trabalho nunca vai ter um espaço equilibrado no nosso coração, e nem na nossa vida. Se a gente trabalhar por posição, a gente também nunca vai estar contente. Olha só o que a cantora Madonna certa vez escreveu. O que me impele na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou, detalhe, e acho que nunca terminará. O que ela está dizendo é basicamente isso. Eu faço um show, ou eu gravo uma música, não pela alegria da música, mas para mostrar para os outros que eu sou alguém. E aí eu consigo. Faço aquele show que todo mundo fica falando. E eu penso, agora eu provei, agora eu mostrei. Mas no outro dia eu me sinto pequena de novo. E preciso começar tudo de novo. A luta por mostrar para os outros que nós somos um sucesso, não se engane, ela não termina nunca. Timothy Keller, um escritor best-seller do The New York Times, eu não consigo fazer uma mensagem sem ter pelo menos uma citação dele. Vamos lá, ele diz o seguinte, olha só, é isso que o ego, o eu faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Bom, se a gente for ver, a gente poderia dizer o seguinte, muitas pessoas de fato vivem assim, olha, com um pensamento interior que diz, minha vida valeu a pena. Olha tudo que eu experimentei, olha tudo que eu comprei. Essas pessoas vão trabalhar para servir a si mesmas, ganhando dinheiro, e vão ter uma vida desequilibrada, e no final, um final vazio, porque viveram para si mesmas. Ou a gente pode, de uma forma parecida, dizer, interiormente, a minha vida valeu a pena. Olha tudo que eu cheguei, olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. Essas pessoas também vão trabalhar para si mesmas, ganhando a admiração dos outros. E no final, elas também vão ter uma vida desequilibrada e um final vazio, porque viveram de forma egoísta. Mas o que a Bíblia está sugerindo é que a gente trabalhe para servir a Deus, não a nós mesmos. Essa seja a primeira coisa que a gente pense. Vou trabalhar junto com Deus para construir nesse mundo um lugar melhor. Se a gente fizer isso, a gente vai estar vendo no trabalho uma maneira da gente colocar as nossas habilidades e posição, recursos que Deus nos deu a serviço do mundo que Ele fez. O centro agora já não sou mais eu, é Deus. E se a gente fizer isso, no final, a gente vai viver uma vida equilibrada. Porque esse mesmo Deus que me chama a fazer, é o mesmo Deus que me chama a descansar. Porque esse mesmo Deus que me chama a trabalhar por justiça, ou por saúde, ou por qualidade de vida no mundo, é o mesmo Deus que continua trabalhando mesmo quando eu descanso. Porque eu não me vejo mais como protagonista, eu sou o coadjuvante, eu estou junto com Deus, mas quem está fazendo a sua obra realmente no mundo é Deus, eu só estou cooperando com Ele, então eu posso descansar. E além de ter uma vida equilibrada, eu vou um dia olhar para trás e ver que a minha vida fez diferença. Uma comentarista chama atenção para um detalhe especial. No livro de Esther, a gente encontra 14 menções Rainha Esther.
13 menções dessas acontecem depois que ela fala: se eu tiver que morrer, morrerei. Eu vou fazer do meu trabalho algo para servir os outros. Com isso a gente entende que essa rainha realmente se tornou grande quando ela abandonou o seu desejo por poder e dinheiro em primeiro lugar e começou a colocar em primeiro lugar o servir aos outros. Aí ela se tornou uma grande rainha, e por causa exatamente disso ela está sendo lembrada hoje aqui e será adiante. Sabe, tem um filme que ganhou o Oscar na década de 80, que se chama Carruagens de Fogo. Ficou famoso, inclusive, pela música. E ele conta a história de 2 atletas que estavam se preparando para as Olimpíadas. Um deles fazia isso nitidamente porque queria se afirmar diante dos outros. Queria justamente mostrar o quanto ele era especial. Outro, se não me falha a memória, o nome era Eric Lang. Ele fazia, literalmente, ele era cristão, porque ele acreditava que Deus tinha feito ele para ser rápido. E aí quando ele corria, ele sentia que a alegria de Deus pulsava nele. Ou seja, ele vivia para servir a esse Deus. E uma coisa que o filme, que ganhou o Oscar, mostra, é como um consegue viver o seu trabalho com equilíbrio e com valor, enquanto o outro vive uma luta interminável e esgotante. Bom, última coisa que eu preciso falar para vocês é: como é que eu faço essa mudança? Como é que, em vez de trabalhar para servir a mim mesmo, eu posso trabalhar para servir os outros? Como é que eu consigo fazer essa transição que muitas vezes na vida da maioria das pessoas não é fácil? A gente pode de repente tentar fazer ela por culpa, pensando verdade, que egoísta que eu sou, não vou mais fazer isso. Ou a gente pode fazer isso reforçando a nossa vontade. Não, a partir de hoje eu vou me concentrar e vou realmente fazer do meu trabalho algo mais nobre. Mas se a gente faz isso, esse impulso talvez vai durar 1 semana ou 2, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente da mesma forma como a gente fez. Como a gente consegue fazer essa mudança? A Bíblia vai nos ensinar da seguinte forma: a gente precisa perceber que Deus nos deu tudo, mas mesmo assim, muitas vezes a gente vive como se tudo fosse nosso. Qualquer religião do mundo vai perceber que isso é uma forma egoísta de viver, e que isso traz um abismo entre nós e Deus. Mas o cristianismo se diferencia em mostrar como esse abismo é superado. Esse abismo não é superado pela nossa vontade. Ele é superado porque alguém, de uma forma semelhante com a Esther, mas muito maior, também vivia num palácio. Mas não era o palácio da Pérsia, era um palácio eterno. Mas escolheu abrir mão do seu palácio, como a Esther. Jesus Cristo, Filho de Deus, vivia na eternidade, com a maior glória possível e imaginável. E Ele não só arriscou isso, mas Ele abriu mão disso, por nós. Assim como a rainha Esther falou: olha, se tiver que morrer, morrerei. Um dia Jesus também falou. Só que não era um ser. Ele sabia que ele teria que fazer isso. Quando eu tiver que morrer, morrerei. E mesmo sabendo que ele teria que abrir mão de todo o sucesso, toda a glória, toda a honra que ele tinha, todo o conforto que ele tinha, por amor a nós, ele fez. E não apenas para conseguir uma ordem social mais justa, mas para conseguir a eternidade para a gente. Se a gente pensa nisso com tempo suficiente, se a gente reflete nisso com atenção suficiente, aos poucos esse nosso egoísmo, esse nosso egocentrismo que se formou dentro da gente, que faz com que a gente trabalhe para se afirmar e para nós mesmos, ele vai se dissolvendo. E a gente começa a perceber que toda a minha noção de valor, de autoestima, de quem eu sou, eu não preciso buscar no meu trabalho porque eu já tenho em Deus. Assim a gente pode viver da seguinte forma, dizendo para nós mesmos: a minha vida vale a pena. Por quê? Porque o próprio Deus se fez um ser humano, morreu no meu lugar, para viver comigo e me levar para a eternidade como parte da sua família. Em Jesus eu tenho valor, não por causa do meu trabalho, mas porque Ele deu a vida por mim. Em Jesus eu tenho segurança, não porque minha poupança está cheia, mas porque Deus me ama e cuida de mim. Então eu não preciso mais trabalhar por isso. Então eu vou trabalhar por quê?
para honrar esse Deus que fez tudo para me salvar. Então eu trabalho para servir a Deus, colocando as minhas habilidades, posição, recursos a serviço dele, em benefício do mundo que ele fez. E isso me leva a uma vida equilibrada e um final pleno, onde eu posso olhar para trás e dizer: minha vida valeu a pena. Reflita um pouquinho nessa noite. Você tem vivido o trabalho com equilíbrio, deixando a ele um espaço saudável? Pensa, isso tem sido motivo de briga na sua casa ou não? Você pode dizer: não, eu tenho trabalhado de forma equilibrada. Se você tem vivido o trabalho de forma desequilibrada, se pergunte um pouco mais profundamente: você tem, de alguma forma, buscado preencher no trabalho a sua noção de identidade, valor ou segurança? Você tem buscado no trabalho quem você é? Quero ser alguém na vida. O seu valor e a sua segurança. Decida. Porque, gente, a fé cristã, ela não é só conhecimentos que a gente aprende, são decisões que a gente toma. Decida não trabalhar principalmente para ganhar posição ou dinheiro, mas para servir o mundo e as pessoas que Deus fez. Decida buscar seu sentido de vida em Deus e no seu amor mostrado em Jesus Cristo.